Oi, pessoal, boa tarde. Então, bem-vindos na trilha de microserviços. Minha primeira vez aqui na Stadium, então, bem nervosa com isso, mas vamos lá. Então, hoje eu vou estar falando sobre o que fazer quando microserviços se tornam monstrinhos. Então, é uma coisa que existe muito material em relação a como que a gente faz para quebrar um monolito em microserviços, ou como é que a gente faz para começar um sistema do zero, estruturando ele como microserviços. Mas eu já trabalhei com microserviços já faz alguns anos e, inevitavelmente, eles também ficam legados, eles também têm problemas. Então, nessa palestra, eu vou estar falando tanto como a gente pode ajudar a evitar cair nesses problemas e, quando inevitavelmente eles ficarem legados, como é que a gente pode tentar consertar eles. Beleza, então eu sou a Jéssica Bonzon, eu sou Staff Engineer no iFood, tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência na área de desenvolvimento de software, com graduação e mestrado em ciência da computação. E é isso. Então, aqui. Beleza, então o que eu vou estar falando sobre? Na parte de arquitetura de microserviços, vou falar bem rapidinho o que é, porque é a trilha de microserviços, né? E também tem essa questão de quais são boas práticas para evitar que eles virem monstrinhos, e depois entrar em alguns padrões para refatoração. Então, o que são microserviços em si? Tipo, eita. Eu vou esperar um pouquinho, aconteceu algo com os slides. Opa, voltou. Tá, beleza. Então, o que são microserviços? Basicamente, a gente pode ter um sistema que todo o sistema, toda a parte como ele funciona, todas as features estão implementadas num único código, um único realmente sistema executando, ou a gente pode quebrar esse sistema em partes menores e essas partes se comunicarem entre si para assim fazer um trabalho, e assim a gente consegue ter um negócio mais modular e com menos acoplamento, então menos dependência entre as partes. Tem sempre um trade-off quando a gente fala em arquitetura, então, na questão de monolito versus microserviços, também é uma questão de trade-off. Tipo, microserviço não é bala de prata, não é, ei, vamos todo mundo para microserviço, ele é perfeição para tudo, não é assim. Tem situações que o monolito é melhor. E, basicamente, qual é o trade-off de monolito versus microserviços? Que, com monolito, a gente tem uma solução mais simples, em termos de monitoramento, em termos de comunicação, que algumas coisas ficam mais fáceis de lidar. Só que, à medida que um produto fica mais complexo, com mais features, tem mais times trabalhando, começa a ficar inviável trabalhar em monolito. Eu já trabalhei numa empresa, por exemplo, que a gente tinha que, de manhãzinha, entrar numa fila de deploy para, no fim do dia, a gente talvez ter a esperança de conseguir fazer o nosso deploy naquele monolito. Já teve vezes que eu estava de madrugada tendo que fazer meu deploy porque a fila não andou rápido o suficiente. Então, quando a coisa começa a ficar grande, não é uma coisa que escala a parte do monolito em si. E daí uma coisa que é interessante é que também microserviços eles não são completamente desacoplados entre si. A diferença é que, ao invés de ter código, né, chamando um ao outro ali, o que a gente tem é um acoplamento via dados. As mensagens estão sendo chamadas e as requisições entre as APIs. Essa aqui é uma frase muito boa do Uncle Bob, que é que uma arquitetura boa vem de compreendê-la mais como uma jornada do que como um destino. Daí aqui é a ideia que, quando a gente pensa na arquitetura de algo, às vezes a gente pode, está no termo em inglês, crafters, né? Tipo artesãos de tecnologia, ficar, vou fazer esse sistema bem perfeitinho, ele vai ser maravilhoso, ele vai durar 10 anos e não vai ter nenhum bug, não sei o quê. Na prática, geralmente, não é assim. Na prática, geralmente, um software vai durar uns 2 anos, depois disso, se tu não sentiu a necessidade de mudar ele, refatorar ele, porque provavelmente o produto fracassou. E se o produto foi um sucesso, a base de clientes aumentou extremamente nesses 2 anos e surgiu novas necessidades, novas features, e aquele sistema tem que ser refatorado. Então, aqui já vem um pouquinho de boas práticas em relação a essa questão de arquitetura de monolitos e microserviços. Uma delas é para a gente procurar evitar tanto otimização prematura, que é um termo que muita gente conhece, né? Que é, por exemplo, gastar um tempão, deixar um método super complexo para talvez um caso de uso específico que acontece uma vez por ano ficar mais rápido, né? Não ajuda em nada. E também tem a questão de evitar decomposição prematura. Decomposição prematura, às vezes, a gente fica tão obcecado em ter uma arquitetura de microserviços legal que a gente começa a quebrar ela demais. E, no final, a gente acaba tendo um monte de coisa que se fala, que passa por vários serviços para conseguir fazer a mesma requisição, que também é um problema. Então, é importante a gente ter muito foco em simplicidade. Tanto simplicidade como modularidade são importantes tanto para monolitos como para microserviços.
E se começar com um monolito, é importante que ele seja muito modular para justamente facilitar a gente poder quebrar ele em microserviços depois. E mesmo em microserviços também é importante que eles também sejam modulares, porque se o produto for um sucesso, tu vai precisar quebrar aquele microserviço também. Então, a modularidade é essencial. Daí, aqui um pouquinho ainda no background geral sobre microserviços, a gente tem dois tipos de comunicação, né? A gente pode ter uma comunicação síncrona ou assíncrona. E na síncrona a gente tem request response e na assíncrona a gente tem 3 tipos: request response, eventos e acesso comum a dados. Para dar um exemplozinho assim, puxando para a vida real, uma comunicação síncrona request response é tipo quando tu liga para alguém, né? A pessoa está ali, está te esperando, e tu tem que falar com a pessoa, e tu vai estar esperando a pessoa falar e tudo mais. Uma assíncrona request response é algo que nem o Slack, que nem uma mensagem no WhatsApp, né? Eu mando a mensagem, a pessoa responde quando ela tiver a fim de responder. E as coisas vão fluindo. Então, a mesma coisa no caso de um serviço, numa comunicação assíncrona. Eventos, ele é mais similar a, por exemplo, digamos que eu quero vender a minha casa. Então, eu boto uma plaquinha na frente da minha casa escrito "venda-se". E daí, quem tem interesse em talvez comprar a minha casa vai, uma plaquinha de venda-se, ok, acho que eu vou entrar em contato aqui nesse telefone. Então, essa seria uma analogia para a parte de eventos. E acesso comum a dados, às vezes a gente não pensa nisso como uma forma de comunicação, mas também dá para microserviços se comunicarem através de acesso comum a dados, que, por exemplo, no caso de um S3, então, com arquivos onde a gente lê eles por exemplo, vários serviços lendo de um mesmo dado em um arquivo, simplesmente são um arquivo mais estático. E um exemplo de mundo real seria, por exemplo, um livro. Um livro é uma forma de comunicação, que é um acesso comum a dados, que é assíncrono, porque cada pessoa vai lendo ao longo do tempo. Beleza, então, daí aqui mais algumas práticas para a gente ajudar a fazer uma arquitetura de microserviços que ela demore mais tempo para ficar legada e para, quando ela ficar legada, a gente consiga lidar com ela bem e poder refatorar ela numa arquitetura mais saudável. Então, é muito importante a gente tentar, dentro do possível, priorizar a comunicação assíncrona. A gente tende muito, quando a gente vai modelar um sistema, principalmente quando a gente não está acostumado com microserviços, a ir no síncrono por padrão, no request response por padrão. Porque meio que é mais humano, né? As interações que a gente tem, é o que a gente está mais acostumado. Mas, se a gente consegue procurar usar mais comunicações assíncronas, a gente tem um ganho de paralelismo, porque a gente pode ter várias coisas executando ao mesmo tempo. Por exemplo, eu mando uma mensagem e daí vários serviços conseguem trabalhar em relação àquela mensagem. A gente consegue evitar acúmulo de latência, porque se é uma requisição síncrona, e um microserviço vai chamar o outro, que vai chamar o outro, que vai chamar o outro, tanto a gente tem a latência acumulada dessas várias chamadas, como a gente também tem, se um deles cai no meio do caminho, é bem ruim para todo mundo, para os devs, para os consumidores. É uma situação bem desagradável de lidar e ter casos para conseguir lidar com essas situações. Diminui o acoplamento, o que facilita bastante. Por exemplo, se as coisas estão com... Se são serviços falando entre si, é mais fácil lidar com esse serviço, fazer modificações neles, sem os devs terem que ficar fazendo deploy sincronizado, por exemplo. E a gente também ganha mais resiliência e mais escalabilidade, justamente porque não tem esse acoplamento temporal. E daí aqui uma última coisa na questão do básico de arquitetura de microserviços, que basicamente tem 2 tipos de controle de fluxos que a gente pode organizar um microserviço, que um deles é a orquestração e o outro é a coreografia. Então, a orquestração ele vem da ideia de orquestra. Então, tem um serviço maestro que está regendo e mandando os outros fazerem coisas. Já vou dar um exemplo na sequência que vai ajudar a entender um pouquinho melhor. E coreografia vem da ideia de coreografia de dança. Então, num show de dança, cada dançarino sabe o que tem que fazer, ninguém tem que ficar olhando para um dançarino mestre que está mandando eles fazerem as coisas. Então, vem essa mesma ideia para microserviços. E daí, em relação à coreografia e orquestração, a gente sempre pode implementar os mesmos requisitos de produto de diversas maneiras. Eu mesmo tive essa experiência recentemente no iFood, em que a gente estava tendo que refatorar uma arquitetura que estava bem legada e tinha os requisitos de produto dela. E até no início o pessoal estava meio bitolado em a gente fez desse jeito, então é só esse jeito que dá para fazer. Tipo, só dá para fazer essa requisição e depois aquela. Mas daí, explorando mais, a gente viu que não. Do ponto de vista de produto, dá para rodar as requisições em paralelo, e funciona. E, em paralelo, fica mais rápido, né, para a gente executar, tem menos dependência entre o código. Então, é muito importante isso quando tu vai analisar uma arquitetura. Tu vê as várias maneiras que dá para montar aquilo, qual é o ganho, qual é a coisa que tu tem a ganhar, o que tu tem a perder, e tomar as melhores decisões baseadas nisso. E, então, nesse exemplo aqui especificamente, digamos que a gente tem um produto que é o fluxo de criação de cadastro de cliente.
Então, isso aqui não precisa nem ser uma máquina fazendo. Dá para ser, por exemplo, pessoinhas correndo numa loja. Chegou um cliente, ele quer se cadastrar, então vai uma pessoa, o João, vai registrar esse cliente no sistema, a Ana vai lá, vai criar o cartãozinho de fidelidade, o Marcos vai mandar o cartãozinho no correio e por aí vai. Então, isso aqui é completamente independente de como, tecnicamente, a gente vai implementar. Daí, agora, exemplos mostrando com coreografia e com orquestração. Aí, ok. Tá, então, exemplo com orquestração. Então, a gente tem aqueles mesmos casos aqui nessas tarefas que têm que ser concluídas, e daí a gente tem, por exemplo, um serviço que ele é um maestro, né? Ele que está conduzindo tudo. Então, um serviço Customer Service, a gente criou o Customer ali. Oi? Ah, tá. Ok. Ok. Então, a gente tem um serviço maestro, né, que ele que é o que está gerenciando tudo, né? Então, ele que recebeu a requisição de criar o consumidor, e daí ele que vai. Serviço de lealdade, cria aí o sistema de lealdade para esse cliente. Serviço que lida com os correios, manda aí o pacotinho dos correios, e por aí vai. A gente, frequentemente, tende a fazer as coisas com orquestração por padrão, porque é o mais fácil para a gente raciocinar sobre aquele sistema. Só que, se a gente implementa com coreografia, fica um acoplamento muito mais baixo e fica muito mais fácil a gente evoluir esse sistema ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem exatamente aquele mesmo fluxo de requisitos funcionais, né, requisitos de produto, só que implementado com coreografia. Daí, o que acontece? A gente tem o Customer Service e ele vai anunciar um evento, falando, olha, criei esse consumidor aqui. Quem quiser fazer algo em relação a isso, faça. Eu não sei quem são vocês, não me importo com vocês. Então, daí, basicamente, os outros serviços vão lá e, um consumidor surgiu, então eu tenho que fazer o negócio de lealdade, então eu tenho que mandar o negócio para o correio, então eu tenho que mandar o e-mail. Assim, a gente consegue ter um desenvolvimento muito maior. E isso permite, por exemplo, no iFood, que a gente tem alguns macrodomínios, que a gente tem, né, bastante coisa. Às vezes parece simples o iFood, porque ele é um app, mas é bem complexo por baixo dos panos. Então, a gente tem 3 macrodomínios lá, que um deles lida com restaurantes, o outro lida com consumidores finais e o outro lida com logística. E a gente consegue trabalhar de maneira muito eficiente, entregando coisas nesses 3 domínios, sem dar... Cara, eu até agora não precisei nem assim, ter nenhuma reunião com alguém dos outros 2 macrodomínios de customer e restaurant, porque justamente a gente tem uma comunicação bem desaclopada. Desaclopada. Ok. Então, aqui algumas boas práticas, né? Que tem sempre várias maneiras de se implementar os requisitos funcionais e não funcionais de uma arquitetura, né? Lembrando que funcionais é requisito de produto, então é o que o cliente final quer que seja feito. E requisito não funcional é a implementação técnica. Por exemplo, eu me importo muito com consistência dos dados. Se eu sou um banco, é para me importar com consistência dos dados. Se eu não sou um banco, provavelmente eu não me importo tanto. Então, provavelmente, eu posso me importar mais com questões como resiliência ou escalabilidade. E daí, como que a gente pode fazer para definir os microserviços? Né? Tanto uma arquitetura nova, tanto quando a gente está quebrando uma arquitetura que ficou velha e precisa quebrar esses microserviços em microserviços menores. Tem várias maneiras que a gente pode seguir isso. Então, uma delas, que é bem comum, que é a ideia do Domain Driven Design. Então, essa coisa quando a gente tenta ver, ok, quais são os domínios que moram aqui nessa solução. Então, por exemplo, um domínio que lida com produto, ele pode ser que dê para dividir ele em catálogo, entre carrinho de compras. Né? Vai depender muito do quão complexo está o produto, o quanto a gente vai quebrar ele em vários domínios. Outras coisas que também dá para usar é volatilidade. Se a gente sabe que uma parte do sistema ela é basicamente uma múmia e nunca vai ser mexida, dá para deixar ela quieta. E dá para focar em mexer e quebrar as coisas nas coisas que realmente vão ser mexidas e realmente vai ter mais demanda. Sensibilidade dos dados também é um ponto bem importante, ainda mais com as várias leis novas surgindo, como o LGPD. Então, é importante que a gente tenha um tratamento especial dos nossos dados para caso a gente esteja transmitindo dados sensíveis. Então, por exemplo, no iFood, em relação a pedidos, a gente tem fluxos separados para quando é um pedido que tem dados sensíveis, e a gente tem um fluxo que são esses mesmos dados, só que tratados para não ter dados sensíveis. Então, o fluxo que não tem dados sensíveis, ele pode ser usado mais amplamente, mais pessoas têm acesso. Mas o fluxo com dados sensíveis, daí ele já é mais fechado a 7 chaves, justamente para evitar problemas com o LGPD. Outras coisas que dá para analisar também, requisitos de performance. Já teve vezes que a gente quebrou um
um serviço dentro do iFood, porque ele lidava com o cálculo de rotas para entrega. Então, ele era muito CPU intenso no uso da CPU. E daí foi mais interessante quebrar esse cara e botar ele num software que era bem focado em performance. Outra abordagem também é Event Storming, que uma palestra comentou mais cedo, né, que é basicamente a ideia de tu tenta ver, do ponto de vista do cliente final, quais são os vários eventos que vão gerar a sua arquitetura. Então, daí, o que é uma característica para tu saber assim, se os teus limites estão bem definidos? Então, uma delas, que é essencial, é se esconde a informação. Se as pessoas conseguem lidar com o teu serviço sem ter que olhar para o código dele, ou olhando só para a API, olhando só para os eventos que ele consome, que ele emite, a pessoa entende como o negócio funciona e ela não precisa saber se tem um if else lá dentro, se tem um enum lá dentro, ou qualquer coisa misteriosa morando dentro daquele código. Também é importante que tenha alta coesão. O que é coesão? É basicamente as coisas que estão ali dentro, todas elas têm relação entre si. Então, essa frase eu acho que é bem boa para avaliar a coesão, porque coesão é uma palavra que muita gente diz, mas ela é meio estranha, às vezes, de entender, que é o código que muda junto, continua junto. Então, se tu está vendo que, cara, cada vez que eu mexo no serviço A, eu tenho que mexer no B, cada vez que eu mexo no A, eu tenho que mexer no B, provavelmente o A e o B deveriam se juntar. E baixo acoplamento. Então, os serviços conseguirem ter uma independência boa entre si, de ser possível trabalhar em um serviço sem ter que ficar mexendo no outro. Então, daí, de novo, né, se dois serviços estão falando demais um com o outro, provavelmente é porque eles deveriam estar juntos. E a última questão que é relevante é a parte da modularidade, né, que eu já tinha comentado antes, que é essencial tanto para monolito como para microserviço. E também uma coisa que é bem interessante, que às vezes, quando a gente está muito acostumado a trabalhar com monolito, às vezes a gente pode torcer o nariz para um certo uso grande de redundância e replicação em arquitetura de microserviços. Basicamente, existe um trade-off entre acoplamento e redundância. Se tu quer baixar o acoplamento na arquitetura, tu vai ter que ter redundância. E daí, então, isso vai contra coisas como o princípio DRY, por exemplo, de tentar evitar repetir, né, coisas no código. Para tu ter baixo acoplamento, tu tem que repetir mais coisas. Só que, é claro, se tu repetir muita coisa, também vai ficar difícil de, por exemplo, conseguir raciocinar em cima daquele dado, os sistemas conseguirem funcionar e sincronizar aqueles dados. Então, é sempre um trade-off, sempre um balanço. Assim, um ponto também que é interessante comentar da questão de redundância e do acoplamento, é legal quando a gente pensa numa arquitetura de microserviços, a gente pensar em reuso de código a nível de reuso de microserviço. Então, se tem uma funcionalidade que vários serviços usam, de repente a gente consegue fornecer essa funcionalidade através de um microserviço. E beleza, então, em relação a essa questão de definições de microserviços, é bem importante a gente pegar um tempo para tentar entender os domínios, definir bem os limites, porque se a gente sai fazendo um negócio de qualquer jeito, é basicamente um inferno depois lidar com essa arquitetura que a gente já não sabe mais o que exatamente qual serviço faz o quê. A gente praticamente só sabe o nome dos serviços, mas não sabem o que exatamente eles fazem, como eles comunicam. Fica uma coisa realmente muito difícil de entender, uma arquitetura de microserviço legada, que os limites, os domínios não estão bem definidos. Daqui algumas práticas bem rápido, que eu só vou comentar que eu acho bem interessante assim, para tentar produzir algo de qualidade numa arquitetura de microserviços. É legal a gente usar IDs na sequência de chamadas, assim tu consegue saber exatamente quais caminhos uma chamada passou e tu consegue entender melhor qual serviço tinha um bug, se por acaso achou um bug no resultado final. É muito importante que um microserviço, uma arquitetura de microserviços, deploy sejam independentes. Então, é importante que um time consiga deployar um serviço sem ter que falar com outro time, cara, eu estou subindo tal coisa, viu? Para tudo aí, ou vamos entrar em manutenção, ou qualquer coisa do tipo. Então, para isso ser possível, é bem importante não compartilhar banco de dados. Cada microserviço tem o seu próprio banco de dados. Daí, no caso, né, entra aquela questão de redundância versus acoplamento. A gente tem redundância, usando replicação entre os bancos de dados, mas a gente consegue, com isso, baixar o acoplamento. Keep the pipes dumb and endpoints smart. Isso aí é porque em inglês soa bem melhor que em português, pelo menos na minha opinião. Mas aqui a ideia é que a gente consegue, que o ideal é a gente tentar manter a lógica de código no nosso código, tentar evitar deixar isso em ferramentas externas, porque fica mais fácil de entender aquilo e fica mais fácil de tratar aquilo caso tenha um bug e caso a gente tenha que trocar aquela ferramenta externa também. E, por último, é bem interessante tentar usar o padrão circuit breaker na arquitetura de microserviços, que a ideia ali é que se alguma coisa começa a engargalar o sistema consegue entender aquilo e fechar algum desses gargalos para a gente evitar problemas de performance, e é melhor ter um erro de uma vez do que um sistema que fica cada vez falhando mais até que ele tem uma falha catastrófica. Algumas outras boas práticas, monitoramento em microserviços é essencial.
Simplesmente é loucura tentar trabalhar com microserviços sem ter um monitoramento, senão tu não vai conseguir entender o que está passando para onde, quem está falando com o quê. É interessante evitar caching. Às vezes a gente tem o hábito de, basicamente, na dúvida, bota cache, só que caching ela adiciona algumas complexidades. Então, por exemplo, se eu estou pegando um dado de um serviço, e esse dado tem uma TTL de 5 dias, pode ser que esse dado seja atual ou seja de 5 dias, ok. Mas se eu estou pegando um dado de um serviço dessa cache de TTL de 5 dias, que pega de um outro serviço que tinha uma cache com TTL de 10 dias, agora eu tenho um dado que pode estar talvez 15 dias atrasado. Ou talvez, depende de quantas caches estão encavaladas nisso, o meu 5 dias original, de repente, está ali um ano, velho. Então, é bem importante a gente tentar usar com parcimônia caches, procurar usar elas mais quando realmente tem um ganho de performance. E também é importante a gente tentar definir o que é o requisito não funcional que a gente quer na nossa arquitetura. A gente quer consistência de dados, a gente quer performance, a gente quer escalabilidade, a gente quer resiliência, porque existem trade-offs, não vai conseguir ter tudo. Então, é importante tu definir quais coisas tu quer ter para ver quais decisões tu pode tomar na arquitetura para atingir essas decisões. E aqui, né, algumas coisas também interessantes, sempre usar versionamento. É essencial, porque tu vai sempre ter que atualizar as coisas, as bibliotecas, os serviços. Então, usar versionamento ajuda bastante para conseguir fazer essas transições de um jeito mais suave, já que dá para os serviços apontarem para uma versão V1 enquanto está desenvolvendo a V2 e, aos poucos, irem usando a V2. Enquanto se não tem versionamento, é basicamente um caos. Bibliotecas compartilhadas são uma faca de dois lados, porque se a gente usar ela para implementar funcionalidades técnicas, é muito bom. A gente consegue reduzir muito a escrita de código e acelerar o trabalho de desenvolvimento. Só que se a gente bota lógica de negócio nela, não é legal. A gente começa a ficar em situações que eu tive que atualizar a biblioteca e agora eu tenho que sair correndo para atualizar o serviço A, B, C, D, E, F, G, porque todo mundo, as regras de negócio dele vão estar atualizadas e o preço do negócio vai estar errado porque eu atualizei aquela biblioteca. É uma situação que eu já passei. Então, não é legal. E a última coisa que é muito importante é procurar tentar evitar reinventar a roda, não só pelo tempo de desenvolvimento, mas por questão de segurança. Então, eu já trabalhei em empresa que eles reinventaram a roda na parte de autenticação e autorização e ficou com falhas graves no acesso ao sistema. Era muito fácil hackear e roubar dados daquilo. Então, quando a gente usa frameworks já definidos, já tem uma comunidade que testou, já é um negócio que tem boas práticas, basicamente, tu consegue evitar trabalho seu no futuro, além de ser mais rápido o desenvolvimento. E agora, falar um pouquinho, né, de padrões de refatoração, porque todas essas várias dicas que eu dei, elas ajudam a gente a evitar que o nosso serviço fique legado tão rápido e evitar que a gente, né, basicamente, se dê um tiro no pé no desenvolvimento de software. Mas, inevitavelmente, ele vai ficar legado em algum momento. Em algum momento, a gente vai estar recebendo muito mais requisições do que aquele microserviço originalmente foi feito para fazer, vai estar com muito mais features, e então a gente vai ter que refatorar. Daí, o porquê que a gente teria que quebrar um microserviço? Foi o que eu comentei, inevitavelmente ele vai ficar legado. Então, se o seu produto foi um sucesso, a gente vai ter a necessidade de quebrar ele. E microserviços legados, eles são bem parecidos com monolitos legados, só que um pouquinho pior em algumas situações, porque, por exemplo, se os limites não foram bem definidos, você pode não saber se, sei lá, o cálculo de frete, a resposta dele vem do serviço A, ou vem do serviço B, ou vem do serviço C, porque as coisas de frete não estão tudo num único serviço. Então, fica bem mais difícil tu entender um código, começa a depender muito de pessoas que têm o sistema na cabeça, ao invés de poder apresentar isso para outras pessoas e outras pessoas conseguirem entender. Então, vem bem essa ideia aí de arquitetura sacrificável, né? Então, se tu precisou sacrificar a arquitetura, quer dizer que o produto teve sucesso? Isso é legal? Também tem a parte de... Não é porque é sacrificável, não é porque provavelmente ele vai durar uns 2 anos, que vamos fazer rapidão, não importa, só bota aí, não vamos ir sem teste, é só um MVP. Você vai se ferrar bastante quando chegar a hora desse sistema escalar, porque você não vai conseguir entender o que esse sistema está fazendo, vai ser extremamente complexo, e tu não vai conseguir definir quais são os domínios para conseguir quebrar ele de um jeito saudável. Então, é muito importante ainda focar em qualidade, ainda focar em simplicidade, ainda focar em modularidade, mesmo tendo esse mindset de que, cara, se tudo der certo, eu vou ter que jogar esse negócio fora em 2 anos. Ainda assim, qualidade é importante. E daí, eu não posso olhar para os slides, quais os motivos para quebrar um microserviço? Né? O que a gente poderia usar para guiar a nossa quebra?
Quase sempre, o principal motivo é a complexidade. O produto cresceu, ganhou muita feature, ele está fazendo 3.000 coisas e as pessoas não conseguem mais trabalhar nele direito. Então, quando o motivo é complexidade, procurar por domínios no código é o que eu considero a melhor maneira de fazer essa quebra. Às vezes, a gente está em questão de performance, por exemplo, o caso de cálculo de rotas do iFood que eu comentei. Então, nesse caso, é interessante isolar a parte de cálculo de rotas num serviço à parte e esse serviço ser um serviço assim, feito para aguentar uma boa performance e fazer isso bem. Então, também é um ponto. E uma outra questão também é que, às vezes, a gente tem uma empresa que já está há muitos anos no mercado e parte dos serviços dela são mais velhos, não mudam tanto, estão bem estabilizados, e tem parte dos serviços que são a empresa querendo coisas novas, né, querendo tentar atingir novos mercados. Então, também pode ser interessante, na quebra, pensar nisso. Né, quais serviços vão ser muito mexidos e quais dá para mais deixar quieto. Mas, no geral, o ideal é tentar focar mais na questão de domínios. E também tem essa questão de trade-off, né? Porque, mesmo quando a gente define, é legal quebrar desse jeito, tem a questão de por onde você começa essa quebra. Então, eu começo por onde é mais fácil, ou eu começo por onde eu vou ter mais benefício naquela refatoração. Pode parecer que, por onde é mais benefício, é óbvio. Não tanto. Às vezes, é tão complexo refatorar aquela parte que pode ser melhor ir pela mais fácil para, pelo menos, conseguir avançar e conseguir ter resultados nessa refatoração da migração. Porque existe o risco, se você demorar demais para refatorar a parte do microserviço, do pessoal de negócios, de produto da tua empresa, simplesmente falar, olha, está demorando demais, não está entregando valor, para aí, vamos voltar ao que estava antes. Então, tem que saber balancear isso, tem que conseguir avaliar, né, qual é a melhor maneira em que a gente consegue ter um bom balanço entre benefício e velocidade de desenvolvimento para conseguir entregar tudo o que a gente está querendo entregar. E daí, como não quebrar um microserviço? Isso também é bem legal, que não é legal fazer uma refatoração Big Bang, que eu já vi várias e várias vezes. Às vezes, uma empresa pega um time, eles vão ficar 1 ano fazendo, por exemplo, um novo sistema de frete. E daí eles vão lá, ficam 1 ano lá, todo mundo batendo cabeça, fazendo um novo sistema de frete, não fala nem com o sistema de frete antigo. E daí chega a grande hora, vamos deployar um novo sistema de frete. E aparece uma quantidade infinita de erros. Porque o negócio não foi testado com dados de produção, o negócio não foi feito aos poucos, então o sistema de frete original já divergiu, já está com coisas diferentes. Então, é muito importante a gente tentar fazer as coisas aos poucos e evitar refatorações Big Bang, porque, que nem o Martin Fowler comenta ali, que na refatoração Big Bang, a única coisa garantida que tu vai ter é o Big Bang. E tem alguns tipos de refatoração no cenário de microserviços. Decomposição, então a gente tem um microserviço ou um monolito e a gente quer quebrar ele em mais microserviços. Tem modificação, quando a gente quer só modificar o comportamento do microserviço ou do monolito. E o último cenário, eu ouvi dizer que existe, mas eu nunca vi na vida real, que é combinação, que é quando a gente tem vários microserviços e a gente descobre que a gente tem que juntar eles porque eles estão muito quebrados. Eu vou focar mais na questão de decomposição e modificação, que são os dois que eu vejo bem recorrentemente. Então, para a decomposição, o padrão do Strangler Fig Pattern, que é o da figueira estranguladora, ele é muito bom e a gente consegue fazer ele... Eu já usei ele várias vezes em várias refatorações bem valiosas para as empresas. E com ele a gente consegue fazer a refatoração aos poucos e melhorar a qualidade do sistema, né, melhorar a nossa qualidade de vida como deve, trabalhando naquele sistema, mas entregando valor. Então, o pessoal de negócios, de produto, vê valor naquilo que a gente está fazendo e continua apoiando para a gente fazer essa melhoria. Daí, o que é a ideia aqui? Essa ideia surgiu do Martin Fowler, quando estava na Austrália, e ele percebeu que tinha uma árvore lá, uma figueira, que, quando uma figueirinha nova ia nascer, ela nascia de um galho daquela própria figueira original. E essa figueirinha nova, ela ia nascendo, ela ia se enrolando na figueira antiga, e usando a figueira antiga de base, usando os recursos daquela figueira antiga, até que ela matava a figueira antiga e ficava só a figueira nova. Então, basicamente, a mesma ideia numa arquitetura de microserviços. Os microserviços novos serem feitos usando como base a estrutura do microserviço antigo, e daí ele vai, aos poucos, né, validando, usando as mesmas coisas daquele microserviço antigo, até, no final, terminar de matar realmente o microserviço antigo. Então, daqui a gente tem um exemplo na parte de como eles funcionam na arquitetura síncrona. Então, a gente teria, né, alguma parte do monolito ou do serviço que recebe uma requisição síncrona que a gente pode
criar um microserviço à parte e esse microserviço à parte receber requisições síncronas. Daí a gente pode, né, deixar os dois rodando em paralelo, analisar se estão fazendo sentido, ou talvez fazer um canário, né, que mandar, por exemplo, 90% das requisições para o antigo, 10% para o novo. Daí várias maneiras que dá para seguir com isso. E daí, quando a gente está satisfeito, a gente mata a feature no antigo e fica só com o novo. Então, daí é estrangulado com sucesso. E também dá para fazer a mesma coisa numa comunicação assíncrona. Fica até mais fácil, na verdade. Que é quando a gente tem o monolito ou um serviço consumindo de uma fila de eventos e simplesmente o nosso novo servicinho ele vai passar também, está plugado naquela fila, também consumindo as coisas. E, daí, de novo, a gente pode fazer uma validação, né, de ou os dois rodando em paralelo e ver qual deles e ver se eles estão compatíveis, ou então a gente faz um canário para avaliar se não tá com problemas. A outra pattern que é bem útil no cenário de decomposição de serviços é essa branch by abstraction, que ela funciona dando suporte para aquele da figueira estranguladora. Porque o que é a ideia? Porque a figueira estranguladora é bem legal quando tu tem um módulo mais superficial no monolito ou no microserviço que tu quer extrair. Mas, às vezes, esse módulo não está superficial. Ele está lá no meio, entranhado, cheio de código chamando ele, e não dá para só tirar e ser feliz. Então, tu tem que fazer algo mais complexo que isso. Então, para isso que vem esse padrão, que é para a gente conseguir preparar esse terreno para poder extrair aquele código que está mais no meio de tudo. Então, daqui um exemplo, né, mostrando como que funcionaria isso. Então, basicamente, a gente criaria uma interface no código, faria o código antigo passar a ser chamado através daquela interface, e então a gente faria o código novo também ser chamado através daquela interface. Assim, a gente consegue validar os dois ao mesmo tempo, e quando o código novo está bom, a gente mata o código antigo. E daí o Parallel Run Pattern, que é bem útil para modificações em arquitetura de microserviços, que eu já comentei um tanto dele, né, porque ele é muito útil para validar as duas coisas que eu falei de cima, da figueira estranguladora e do abstraction. Que aqui a ideia é que a gente tem os dois serviços rodando em paralelo, e daí a gente pode ou comparar os resultados entre eles, ou então fazer um canário, e assim a gente consegue saber se está com dados para valer em produção. Realmente está funcionando, não tem bug, os clientes estão satisfeitos, tem reclamação, os dados estão batendo. Então, esse tipo de coisa que ajuda bastante. E esse aqui ele é bem interessante, porque, na verdade, ele não é um padrão para microserviços, ele é um padrão para migração de banco de dados. Só que eu usei ele muito em refatorações de microserviços, porque ele é extremamente eficiente para refatorações de microserviços. Que aqui é a ideia de como que a gente consegue, por exemplo, alterar um campo que vários microserviços usam, sem a gente ter que fazer um lock, que é uma coisa que a gente tende a naturalmente acabar fazendo, né? Tipo, eu preciso mudar esse campo de nome de abacaxi para banana. Então, eu vou trancar o meu serviço que escrevia abacaxi, vou trancar o serviço que eu ouvia abacaxi, e vou agora fazer o deploy ao mesmo tempo nos dois para eles passarem a produzir e consumir banana. Isso não é legal, as chances é que vai dar pau nesse deploy, as chances é que tem coisa que não vai funcionar direito, vai ter bug, e daí tu fica... meu Deus, esse aqui deu errado, mas esse deu certo. Eu posso fazer rollback dele? Não posso, porque eu já deployei esse. Então, para evitar esses locks no deploy, esse tipo de padrão ajuda bastante, que é basicamente tu ir fazendo aos poucos. Tu começa a escrever o campo novo, mas tu ainda não usa ele. Daí tu começa a usar também. Opa, 2 minutos tranquilo, já está quase terminando. E daí tu vai aos pouquinhos fazendo essa migração e conseguindo usar esse campo novo sem dar problema, até no final tu finalmente remover o campo. E essa etapa final ela é muito importante, porque a gente frequentemente não remove porque falta tempo, e daí quando a gente vê, a gente está com 100 campos no nosso banco de dados, no nosso serviço, que 10 deles são inúteis e ninguém sabe para que serve. Então é bem importante, no final, remover o campo. Daqui algumas das referências que eu usei nessa palestra. Então, são alguns livros que eu li para ajudar no meu conhecimento. Eu tenho tanto conhecimento bastante prático de microserviços, mas é muito importante também ter conhecimento teórico. As duas coisas juntas, elas uma alavancam a outra para conseguir tu ser um profissional melhor. Então, são 3 livros que eu li, gosto muito deles, em especial o primeiro, que ele tem um monte de coisa-chave da parte de microserviços, ainda mais para quem está começando na carreira, em especial. Não, na verdade, quem está começando na carreira, quem está velho na carreira, para todo mundo, o primeiro livro é muito bom. E também coloquei ali um link de um artigo do Martin Fowler que fala um pouquinho dessa questão da arquitetura que se sacrifica, né, que depois de um tempo ela é jogada fora. Isso aqui também, no iFood a gente tem um negócio de Lunch and Learn, que é um canal no YouTube onde tem várias
onde tem várias palestras que a gente faz e fica ali disponível para o público consumir. E daí eu vou estar dando uma no dia 12 de julho, onde eu vou estar falando de algumas das técnicas que eu usei recentemente no iFood, inclusive, para justamente refatorar microserviço legado e as coisas fazerem sentido. Então, de quem tiver interesse, só dá uma conferida, e esses slides também vão estar disponíveis no meu speaker deck. Então, dá para procurar o nome da palestra online e vai achar. Também dá para me achar no GitHub e no LinkedIn. E esse aqui é um bônus, quem quiser ver nos slides, porque o tempo acabou. E é isso. Valeu, pessoal.